Bom dia. Primeiramente, um grande prazer estar aqui de novo com vocês nesse workshop, nesse segundo workshop do REAC. Agradecendo já o Eldorado estar nos recebendo novamente nesse espaço que é muito bacana. Bom, eu vou começar a minha apresentação, conforme eu fui ouvindo os demais apresentarem, eu lembrei de uma história da minha infância, né? Eu tenho um irmão que é 6 anos mais novo que eu, e uma vez a gente estava se preparando para ir para uma festa de casamento, e era a primeira vez que ele, ainda muito pequenininho, tinha vestido uma roupa muito formal, assim, para o casamento, né? Eu virei para ele e falei assim: nossa, Pedrinho, você está parecendo intelectual. E ele saiu chorando, berrando para minha mãe: mãe, a Poinha me chamou de intelectual. Eu vou retornar esse exemplo daqui a pouquinho, tá? Então, a meta 1 é a meta de arquiteturas cognitivas. Nossa equipe, no momento, né, porque como outros comentaram, a gente flutua aí, estamos terminando mais um ciclo. Estamos aqui, eu como coordenadora, professor Ricardo Guden como associado, professor Eric colaborador, nosso super pós-doc Eduardo, os mestrandos Eduardo, Bruno, Leonardo, Karen e o aluno de IC por enquanto, Elton. Qual é o grande objetivo específico da Meta 1? Apenas relembrando, certo? Avançar o estado da arte da inteligência artificial geral. Como que nós perseguimos isso? Por meio de modelos computacionais cognitivos. E para perseguir esse como, a gente tenta responder algumas perguntas de pesquisa, né? Então, quais são as diferentes formas de inteligência na natureza? Como que a inteligência se desenvolve autonomamente na infância? E qual o papel das emoções e das interações sociais? Tem um errinho ali, dessa inteligência, né? Então, a nossa meta, eu queria destacar que ela tem toda uma dimensão teórica também, certo? Mas somos, aqui trabalhamos na engenharia, né? Então, temos esse caminho de sair da teoria para a aplicação. Então, esse nosso caminho de busca da aplicação passa por um objetivo específico, bastante concreto, que é a tentativa de desenvolver a primeira arquitetura cognitiva mobile. E para isso, tentando justificar um pouco por que o aparelho celular é essa ferramenta bastante interessante de aplicação, é porque a gente, de certa forma, interpreta esse aparelho como algo análogo ao embodiment sensorial humano, né? Então, a gente consegue fazer simulações ali de aprendizado por meio desse aparelho que hoje já se tornou quase parte do nosso corpo mesmo, né? E que tem ali um mundo de sensores e a gente pode exercitar esse aprendizado. Então, peço desculpas que os slides tiveram um problema de formatação aí, mas só para destacar que a nossa linha também tem essa dimensão experimental bastante forte. Para falar um pouco do último ciclo, eu vou começar falando do que nós abordamos em relação à dimensão teórica. E aí eu volto ao exemplo, a história, a anedota que eu contei, minha e do meu irmão. Nós passamos aí em 2023, final de 2022 e todo 2023, conhecendo o ChatGPT, falando, né, de Large Language Models na mesa de jantar com os nossos parentes. A minha percepção é que foi a primeira vez que a inteligência artificial, de fato, foi para aqueles contextos de diálogo não técnicos, né? A gente começou a falar bastante sobre isso com leigos, né? E lá pelas tantas, houve muito aquele debate de se, então quer dizer que agora tem consciência, não tem consciência, de fato é inteligente, a gente precisa perseguir uma outra inteligência artificial, né? E aí eu volto na historinha que eu contei, porque ela acaba sendo um exemplo de como que uma inteligência, ainda no estágio inicial,
é capaz de fazer uma mímica do entendimento humano, inclusive elaborando a linguagem com regras corretas, fazendo extrapolações, mas não necessariamente entendendo. E o understanding foi o grande foco desse nosso último ciclo. O que é entender de fato alguma coisa? E nessa exploração teórica, a gente começou a estudar perguntas como, como que ocorre o processo de understanding nos seres humanos e outros seres biológicos? Qual o nível de understanding seria possível uma máquina atingir? Nessa exploração, a gente acabou tendo que estudar bastante também as questões e relações de causalidade, como essas relações de causalidade podem ser definidas, como um agente natural artificial pode identificar tais relações. E toda essa nosso estudo, toda essa pesquisa, ela tem como plataforma experimental o CST, que é a arquitetura cognitiva, a ferramenta, o toolbox para a construção de arquiteturas cognitivas, construído aqui na Unicamp, onde a gente já tem elementos de modelagem que são bastante semelhantes às estruturas cognitivas da mente humana, ou seja, a gente já tem os blocos construtivos necessários para tentar reproduzir essa inteligência mais geral. Nesses estudos teóricos, a gente muitas vezes acabamos nos debruçando sobre referências de filosofia da mente, referências da neurociência, e nesse último ciclo acabamos navegando aí pelas relações triádicas que nascem ali ou são propostas, são originadas ali na semiótica de Peirce, mas que também vão ser melhor elaboradas por outros filósofos como Kant, por exemplo. E a partir dessas referências teóricas, o nosso grupo propôs de maneira inédita aqui uma estrutura para que esse understanding possa se organizar em diferentes componentes. E um elemento central dessa estrutura são as ideas, estruturas de dados que vão ser capazes de carregar conceitos abstratos como episódios, entidades, características, que a partir dessas ideas é possível estabelecer diferentes escopos e também diferentes tipos de regras ou leis, se a gente preferir chamar dessa maneira. Partindo dessa teoria, então partindo da construção de uma proposta teórica, fica então a nossa missão de começar a tornar isso mais concreto, saindo da modelagem teórica, tentar transformar isso em uma modelagem computacional. E é nisso que a gente vem se debruçando também atualmente, no último ciclo, a ponto de termos aqui uma proposta de um grande modelo cognitivo já visando uma implementação computacional. É um modelo complexo, não cabe aqui eu destrinchá-lo com detalhes, nem seria capaz, sem a ajuda dos meus colegas. Mas eu gostaria de destacar que, na evolução desse modelo, a gente tem que começar a fazer experimentos para verificar, avaliar, validar se os nossos modelos teóricos são pertinentes ou não. E a gente, vocês vão perceber, eu vou fazer um certo índice aqui para trabalhos que estão sendo apresentados aqui hoje. Um dos focos desses experimentos foi na questão da descrição dos episódios, como esses episódios podem ser detectados, como eles podem ser narrados, organizados, segmentados. Então, eu vou fazer aqui um breve índice de trabalhos que estão sendo apresentados hoje. Uma das perguntas de pesquisa experimentais
sobre as quais nós nos debruçamos foi como detectar eventos e narrar episódios. E aí eu deixo o convite para vocês visitarem o pôster do Eduardo, que está aqui, junto com o resto do grupo. Esse trabalho foi um trabalho que foi apresentado no BICA 2023 e tem sido recebido aí bem pela comunidade, né? Então, algo que já demonstra um pouco o potencial dessa meta de, partindo da teoria, dos modelos teóricos, indo para uma implementação computacional experimental. Um outro trabalho também, que é do Bruno, ele envolve a questão da segmentação dos episódios, a construção de narrativas em cima desses episódios. E isso também já com uma arquitetura cognitiva inspirada nas IDEAs, que foi esse elemento estrutural do CST construído ao longo do último ciclo. Bom, uma outra preocupação na nossa meta é que o CST, como um grande toolbox para a construção de arquiteturas cognitivas, ele permite a implementação de diferentes modelos cognitivos para além daqueles que nós mesmos, no contexto aqui da nossa meta, estamos construindo. E, de fato, existem outros grupos de pesquisa que propõem, têm as suas propostas de como resolver determinados tipos de problemas segundo determinadas arquiteturas específicas. E é nossa intenção também explorar, entender, né? E muitas vezes, por que não, reutilizar essas propostas já existentes, né? Isso envolve uma tradução dessas arquiteturas, da maneira como elas foram implementadas, para um modelo que se encaixe no CST. Isso nem sempre é um trabalho trivial, aliás, isso tem inclusive motivado dentro da meta todo um trabalho para que também nós avancemos no CST, para que ele fique cada vez mais utilizável por outros grupos. A gente quer facilitar essa utilização do CST. E nesse trabalho, que também vocês vão ter a oportunidade de falar com a Karen na apresentação de posters, o que ela fez foi estudar uma arquitetura cognitiva já existente, uma arquitetura de um grupo de pesquisas do México, e, por meio do aprofundamento do estudo dessa arquitetura, tentar transferir isso para o CST para que a gente também possa fazer experimentos com essas propostas diferenciadas. Uma outra pergunta de pesquisa que está bastante presente no grupo ok, nós estamos aqui dizendo que estamos fazendo propostas teóricas, partindo de hipóteses e premissas que são construídas por meio do estudo teórico e as discussões internas do grupo, mas como que a gente vai avaliar se isso que a gente está fazendo de fato está nos levando para uma inteligência artificial geral, uma inteligência artificial capaz de desenvolver e construir esse conhecimento de maneira autônoma. Então, como avaliar é uma pergunta de pesquisa bastante importante também no grupo. E, por exemplo, o trabalho do Leonardo aborda um pouco essa questão e o Leonardo vem desenvolvendo toda uma plataforma, um benchmark, um playground de tarefas cognitivas para que arquiteturas cognitivas possam usar esse playground e, de certa forma, serem avaliadas nas suas habilidades de ação. E a gente está usando também algo que faz bastante sentido para o desenvolvimento dessa meta, é essa ponte com a robótica, porque a robótica com com a possibilidade da gente fazer simulações, né, de uma maneira fácil, incluindo simulações com sensores, a gente consegue realmente fazer esse playground
de várias habilidades cognitivas que, posteriormente, a gente vai avaliar se a arquitetura é capaz ou não de executar determinadas ações. Também nessa pergunta de como que a gente avalia, como que a gente testa, né? Nós já comentei isso desde o último workshop, né? E a gente evoluiu bastante nesse último ciclo. Nós estamos construindo um simulador de usuários, né? A ideia aqui já é realmente conseguir ter síntese de dados gerados a partir de uma simulação de um usuário de celular, incluindo comportamentos, personalidades, preferências, tá? E a gente está usando como nosso playground a vida típica de um unicamper, né? Então, nesse exato momento, tem alunos de graduação coletando dados do seu dia a dia. A gente vai conseguir, com isso, construir modelos de usuários. Lógico que, inicialmente, de maneira bastante primitiva, mas a nossa ideia é extrapolar isso, também passando por modelos de linguagem, para que a gente possa construir perfis de usuários que vão acabar gerando dados sintéticos para nós e que vão possibilitar lá na frente que a gente plugue essas simulações nas arquiteturas cognitivas e possa testar essas arquiteturas antes de fato, instalá-las no celular e deixá-las funcionando, né? Então, para falar sobre isso, o Elton, hoje, às 14 horas, tem uma apresentação oral, vocês vão ter a oportunidade de ver um pouco essas animações bacanas, inclusive, que ele fez desse mundo simulado. Finalmente, eu queria destacar do último ciclo que nossa meta se debruça bastante nas dimensões teóricas e experimentais, mas que para nós é bastante importante e necessário o desenvolvimento de protótipos. E nisso eu queria destacar que nesse último ciclo nós avançamos muitíssimo nessa parceria com o Eldorado. Queria desde já agradecer, inclusive, o suporte do Fábio Graciotto e do Saulo, não sei se o Saulo está aqui hoje, no desenvolvimento de algumas ferramentas que são importantes para a nossa continuidade do trabalho. Então, o Saulo foi um dos desenvolvedores aqui do Eldorado, que nos ajudou bastante a avançar ideias que nós tínhamos para a ferramenta MindViewer, cuja ideia é ser uma espécie de um debugger de mentes, né? A possibilidade de você ver a mente da arquitetura cognitiva sendo executada em tempo real e você monitorar as ideias que estão surgindo e como que elas se modificam ao longo do tempo, né? Então, uma ferramenta de apoio ao desenvolvimento dessas arquiteturas cognitivas. E eu também convido vocês a assistirem à apresentação do Wander, hoje às 4h30, onde ele vai contar um pouco de como que a gente vem realizando novos desenvolvimentos no CST por meio da ideia de protótipos e casos de estudo. Então, Wander, Saulo e todo o time aqui do Eldorado vem nos ajudando de uma maneira muito concreta nessa parte do desenvolvimento. Para o próximo ciclo, o que a gente está esperando, certo? Então, nós estamos num momento de consolidação e publicação desse modelo teórico. É chegado o momento da gente apresentar para a comunidade os modelos teóricos construídos até aqui e, obviamente, fazermos esse diálogo aí com a comunidade. Nós estamos também com esse alvo, de certa forma, ambicioso, para termos realmente o primeiro protótipo de aplicação com CST Mobile no Android, e para isso a gente vai precisar não apenas da continuidade, mas de um aprofundamento nessa parceria com o Eldorado. Uma meta que a gente julgo que nós já tenhamos avançado no último ciclo,
mas que nós esperamos intensificar nesse próximo ciclo, é realmente começar a trazer os resultados das outras metas para dentro da meta 1, para dentro do CST. E, finalmente, queremos avançar aqui no simulador de usuários como uma ferramenta fundamental para a validação dos resultados. Muitos têm apresentado... Então, assim, nessa minha fala, eu quis primeiro fazer realmente um grande incentivo para que vocês vão conversar com as pessoas que confeccionaram seus posters, estão trabalhando na meta e conheçam mais sobre os resultados em si desses trabalhos. Eu poderia estar finalizando aqui minha apresentação falando um pouco de formamos tantos alunos, publicamos tantos artigos, mas como eu sabia que os demais já fariam algo assim, eu quis destacar um outro aspecto dessa nossa produtividade, como que a gente mede essa produtividade, que é o aspecto da retenção de talentos, assim. Então, assim, uma das coisas que tem me surpreendido positivamente em relação ao Hub tem sido essa trajetória onde nós temos conseguido, mesmo com um curto espaço de tempo, atuando como grupo, promover essa promoção, essa formação continuada e longa dos nossos alunos. Então, com grande felicidade, assim, no fim desse ciclo, nós estamos transformando 3 alunos de iniciação científica em mestrandos, 2 alunos mestrandos em doutorandos. Então, isso, para mim, é uma métrica de retenção, né? Que é quase um ponto de inflexão daquilo que nós estamos vivenciando há um tempo na academia. Acho que essa é uma métrica que o Hub traz, que para mim chama muita atenção. Para quem me conhece, sabe que eu gosto muito dessa foto, é uma foto que eu uso como inspiração, porque é uma conferência realizada em 1927, onde a gente tem um encontro muito curioso, né, de grandes personalidades da ciência, Albert Einstein, Madame Curie, Bohr, Pauling, etc. E eu acho que essa imagem me inspira muito, porque eu sempre acho incrível como como essas pessoas, em algum momento, compartilharam o mesmo espaço-tempo, né? E esse é o meu sentimento em relação ao Hub e as pessoas que nós estamos trabalhando atualmente. Eu gosto desse dado de retenção de alunos, principalmente porque eu acho que nós realmente estamos vivenciando algo extraordinário, algo que merece destaque, e que a continuidade dessa iniciativa ela é extremamente importante, porque eu estou bastante convencida de que nós estamos indo para um caminho de resultados muito promissores. Então, muito obrigada, e eu espero que vocês visitem os posters da apresentação. Obrigado, professora Paula. Excelente apresentação. Perguntas, por favor. Obrigado, senhorita Paula, pela apresentação. É uma curiosidade só. Tá aqui. Estou procurando. Fica em pé. Obrigada. Não, é mais uma curiosidade em relação ao sistema, a arquitetura cognitiva, as definições de ideias, de leis, de associação, vocês implementaram foram vocês que criaram durante a implementação do CST, ou essas ideias elas foram emprestadas, tipo, da neurociência e da psicologia, para que vocês implementassem? Eu vou responder, e se o Gudem quiser complementar, eu passo a palavra dele. Eu falo do Gudem porque o Gudem é o pai do CST. Ai, desculpa. Então, eu tenho aprendido demais com ele, e eu sempre me coloco ainda na condição de passar a palavra, no sentido de que realmente o conhecimento que o Gudem acumula é algo extraordinário. Do meu ponto de vista, o que acontece é o seguinte: as ideias, a definição que nós damos para as ideias
no contexto que nós temos hoje na Meta 1 e nas arquiteturas cognitivas que nós estamos construindo, ela é inspirada na teoria, e sim, sejam teorias que vêm da filosofia da mente e que muitas estão sendo corroboradas por experimentos, achados da neurociência. Então, é bastante interessante que a filosofia da mente é vamos chamar assim, uma ciência bastante antiga, vem muito antes sequer o início da neurociência, a gente pode dizer assim, certo? Centenário, né? Mas que a neurociência, por meio dos seus achados, vem corroborando com várias das ideias já existentes e algumas vezes derrubando algumas hipóteses que vinha dos textos de filosofia da mente. Hoje, quando a gente fala, se você entrar numa reunião nossa e você ouvir falar, gente, da IDEA, a IDEA é essa definição teórica, mas que já tem uma instância computacional. Então, a gente pode, bem a grosso modo, dizer que uma IDEA hoje é uma estrutura de dados, né? É bastante abstrata e que consegue acomodar diferentes definições. Uma IDEA pode ser um episódio, uma IDEA pode ser um evento, uma IDEA é um modelo abstrato, uma estrutura de dados abstrato. Quer complementar, Godem? Talvez seja importante. Posso? Então, na verdade, assim, a inspiração que a gente teve, realmente, como a Paula falou, ela vem de várias fontes diferentes, então ela vem principalmente da filosofia da mente, filósofos da mente que historicamente trataram essa questão, mas vem também da psicologia cognitiva, então a gente está também trazendo questões terminológicas da psicologia cognitiva, mas só que existe um problema, né? Quando a gente fala em terminologia, significa o seguinte: a filosofia da mente usou essas palavras, esses termos, né? Ideias, conceitos, categorias, associações, mas nós precisávamos também de ter uma consolidação computacional, para transformar isso numa representação computacional. Então, o esforço que a gente fez dentro da Meta foi exatamente tentar olhar para esses diferentes usos dessas palavras, porque essas palavras foram usadas por diferentes estudiosos em diferentes categorias da ciência, e a gente precisava encontrar alguma coisa de comum entre elas para que elas não perdessem o significado, porque às vezes a mesma palavra é usada de maneiras distintas por diferentes áreas de pesquisa. A gente queria tentar consolidar isso sempre com essa visão de ter uma possibilidade de uma implementação computacional e encontrar um mecanismo de representação de conhecimento que pudesse ser usado por diferentes áreas, em diferentes contextos e em diferentes níveis de complexidade. Então nós vamos ver que essas IDs, elas tanto podem ser coisinhas bem pequenininhas, quanto uma variável, por exemplo, mas elas podem estar englobando coisas complexas, aí, como grafos, metagrafos, ou matrizes, ou estruturas de conhecimento bem mais sofisticados. Então, essa foi a nossa preocupação, ter essa conexão com a filosofia da mente, com a psicologia cognitiva, mas, ao mesmo tempo, estar criando um arcabouço computacional que a gente pudesse processar, de fato, por meio de software, e isso aí se transformar numa arquitetura cognitiva implementável, né? Não ficar só no nível do discurso e, de fato, para a prática. Tá bom? Obrigado. É isso mesmo. Obrigado, senhores. Gente, acho que, dado o horário, a gente pode partir para a próxima.